Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma reunião. Sim. A obra do Senhor não para, né? Hoje foi um dia muito movimentado, né? Muitas comunhões. E graças a Deus pelas comunhões, né? Amém. Os irmãos indo no grupo, o café com as irmãs, né? À tarde apacentamento, leitura do livro. E hoje à noite reunião. Amém. Então, é esse viver que nos salva, é esse viver que faz com que nós estejamos construindo a arca. Amém. Amanda é a outra figura lá, viu? Está em cima dessa no grupo. É esse viver que faz com que nós estejamos construindo a arca, né? Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje, eu coloquei o esboço lá no grupo da Igreja de Fátima e coloquei o capítulo inteiro no grupo de jovens, da onde eu tirei, né, de um livro de jovens. Então o tema é Noé no meio de uma geração corrupta e pervertida. Noé no meio de uma geração corrupta e pervertida. Senhor Jesus. Então nós vamos discutir um pouco sobre a vida de Noé e ao mesmo tempo trazer para nós como nós também devemos ser como Noé no meio de uma geração que está aí hoje, né, corrupta e pervertida. Vamos ver Gênesis capítulo 6. Então o tema está aqui: Noé no meio de uma geração corrupta e pervertida. Geração corrupta, Noé está tentando pregar, alertar o povo, mas o povo está o quê? Zombando. Aqui a menina está risada e tal, zombando dele e com a sensualidade, né, com os pecados aqui e também violência. Gênesis capítulo 6. Senhor Jesus, nos ajuda a entender, compreender essa mensagem. Traga salvação para nós. Amém. Gênesis 6, 1 a 12. Vou começar lendo e vocês vão acompanhar, depois continua. Do 1 ao 12. Quando a minha versão é diferente, às vezes muda um pouco. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias pois Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Se arrependeu o Senhor e ter feito homem na terra e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até o 12. Estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos a corrupção do gênero humano, né? O pecado entrou por meio de Eva e Adão ao comer do fruto, e daí esse pecado foi como o DNA foi passando de pai para filho, né? E chegou um momento que já estava extrapolando, além do pecado ter entrado, houve esses anjos caídos. Existem interpretações aqui, mas assim como no livro de Jó, né, diz que os filhos de Deus se apresentaram
E Deus diz: tem visto meu servo Jó? E ali Deus estava numa relação falando com seres angelicais, e lá também chama filhos de Deus. Então nós aplicamos aqui esses filhos também como possivelmente a anjos caídos, né? Os anjos que se rebelaram. Então o pecado na terra e esses anjos, eles se misturaram, e também houve aqui aquela questão da sensualidade, né? Desenfreada, da corrupção e da violência. Então os homens começaram a se multiplicar, e aqui existiam mulheres, e esses filhos de Deus, como aqui está chamado, né? Viram mulheres bonitas e se agradaram dela e tomaram para si. No mesmo sentido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eva viu, achou desejável aos seus olhos e tomou para si. E aí realmente houve uma desorganização no que Deus tinha planejado. Então, aqui a primeira coisa, né? Nem tudo que parece ser agradável aos nossos olhos é realmente assim a vontade de Deus, né? Então, nesse momento aqui, essas pessoas viram que era bonita, essas mulheres, e tomaram para si. E aí eles possivelmente eram gigantes, e através disso foram multiplicando mais ainda esses anjos maus. Tem até um livro apócrifo, né, o livro de Enoque, que relata muito sobre isso, né? Não tem valor assim como a Bíblia, é só algo assim de contexto. Senhor Jesus. E aí a maldade cresceu tanto, irmãos, que Deus disse assim: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aqui também existem duas interpretações, né? Uma é que o homem não passa de 120 anos, e outra que Deus daria exatamente, contaria a partir dali 120 anos, onde ele construiria a arca. Depois desse tempo, Abraão viveu, depois desse tempo, ele viveu mais de 120 anos, né? Então vocês podem usar aí as duas interpretações, mas de fato Deus deu tempo para Noé construir a arca, e foram exatamente 120 anos para dar cabo à humanidade ali, porque o pecado estava demais, né? O pecado estava demais. Havia gigantes na terra, e esses filhos dos homens aí, eles começaram a fazer muitas maldades. Então, quando o Senhor Jesus viu, lá no versículo 5, que a maldade das pessoas tinha se multiplicado, e os propósitos do coração do homem era só continuamente mal, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano. E até isso lhe pesou no coração. Na versão de vocês está arrependido, né? No hebraico não diz assim arrependido, porque os tradutores, eles procuram encontrar palavras, né? Sim. Só que a própria Bíblia diz que Deus é homem para que se arrependa, né? Filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa. Então a palavra aí no hebraico significa desgostoso, entristecido, né? Porque a criação dele, que ele disse assim: e viu Deus que era bom. De repente toda a criação de Deus estava afundada em pecado, afundada em maldade, em corrupção. Então qual é o Criador que vê a sua criação indo por outro caminho, vai ficar contente? Então Deus, ele não se agradou disso, né? E por isso ele quis fazer um recomeço através de Noé, porque Noé encontrou favor aos olhos de Deus, né? Deus olhou para Noé no meio daquela geração e viu: esse aqui é diferente. Quando todos fazem as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, Deus viu integridade no coração de Noé. Deus viu uma pessoa diferente, e Deus olhou e disse, né, e ficou feliz, porque mesmo todo mundo seguindo, né, a manada ali do jeito que todo mundo fazia, Noé se posicionou. E não é fácil, irmãos, não é fácil para nós, como cristãos, nos posicionarmos, né? Quer queira, quer não, às vezes no nosso ambiente de trabalho, na nossa rua, às vezes nós somos minoria, né? E muitas vezes todo mundo faz, mas nós precisamos nos posicionarmos, porque nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Se eu procurar agradar o homem, sempre vai ter um momento que eu posso desagradar a Deus. Se eu tentar agradar para ser aceito, às vezes é assim, né? Nos seus adolescentes, mas geralmente na adolescência existe uma crise de identidade, você quer muito pertencer, né? E muitas vezes nenhum grupo, para você pertencer, tem que pintar o cabelo. Se todo mundo faz tatuagem, tem que fazer tatuagem. Se fala de um jeito, tem que falar daquele jeito. Mas, graças a Deus, aqui na vida da igreja, né, nós temos muita palavra,
e nós sabemos que não precisamos tirar a nossa identidade para tentar agradar pessoas, né? Nós precisamos primeiramente agradar a Deus, como Enoque agradou a Deus, como Abel agradou a Deus, né? Então, aqui na geração de Noé, todo mundo era só comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, só festejando, e não dava nenhum crédito a Noé, né? Mas Deus dava crédito a Noé. Por mais que os homens te desprezem, que os homens zombem de você, né? Lá o crente, não sei o que, fica tirando onda, estou falando enrolando, né? Mas nós precisamos ter no nosso coração a convicção de que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus por isso, que Noé realmente ele encontrou o favor do Senhor e foi esse que foi salvo, e não aqueles que estavam menosprezando ele, né? Noé era justo, no versículo 9, e íntegro entre os seus contemporâneos. Sim. Justo e íntegro. Noé andava com Deus. A terra estava toda corrompida, cheia de violência. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, Noé demonstrou uma fé robusta, pois numa época em que a chuva ainda não havia caído sobre a terra, ele investiu 120 anos para construir um imenso barco para salvar sua família e os animais. Não deixou-se dissuadir pelas críticas dos oponentes, porque levou a sério a palavra de Deus, né? E construiu ali, entre aspas, um Titanic, que resistiu a todos os icebergs das críticas desairosas. Ele ousou crer no impossível. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós realmente teve muita fé, como nós vamos em Hebreus 11, pela fé, né? Porque você fazer algo que não se vê e acreditar nisso, tem que ter fé. Nós somos muitas vezes igual Tomé, eu só creio se eu ver. Se eu não ver, nós queremos provas, né? Nós pedimos sinais, não tem problema, né? Em pedir sinal, confirmação a Deus, até mesmo isso algo assim que pode validar, né? Algo que você está procurando uma resposta. Mas nós somos assim mesmo, nós precisamos crer nele. Mas Noé disse que estava sem chover e Deus disse, olha, 40 dias, 40 noites de chuva. Sim. E ele ali ainda 120 anos construindo, né? Aquilo ali. Já imaginou passando a cabeça, rapaz, esse tempo todo, será que eu estou perdendo o meu tempo? E se não vier essa chuva? Não. Noé creu em Deus. Creu. Isso é realmente uma lição para nós, né? Às vezes Deus nos confirma algo, Deus nos fala algo, mas nós consistentemente precisamos da confirmação. Qualquer coisinha nós já descremos, né? Que o Senhor aumente nossa fé, né? Sim, amém. Senhor Jesus, para que sejamos como Noé e dar prosseguimento ao que Ele nos chamou para fazer e acreditar naquilo que Ele mostrou que nós devemos fazer, né? Senhor Jesus. Amém. Quando o mundo inteiro se entregou aos prazeres, sem cuidado e sem freio, crendo que podia viver sem punição, Noé levou em conta a vingança divina. Fatigou-se ao longo de 120 anos na construção de uma arca. Permaneceu firme no meio da zombaria de uma multidão incrédula. Senhor Jesus. Deixa aí marcado, vamos ver Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Quem pegou pode ler. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzieiros no mundo. Amém. Então aqui, irmãos, aqui está também como era a época de Noé e está hoje também, né? O que Deus quer de nós é que nós nos tornemos irrepreensíveis e puros. Senhor Jesus, irrepreensíveis. Não há nada de que repreender você. Puros. Sim. Filhos de Deus, inculpáveis, né? Sim. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Ó Senhor Jesus. Amém. Então esse é o nosso encargo. Tanto como igreja, que nós somos um candeeiro, sim, somos um candelabro, a igreja precisa brilhar no mundo, como também individualmente, né? Nós somos essas velas, essas luzes no Senhor e devemos brilhar para que as pessoas vejam o Senhor Jesus, né? Como Noé certamente brilhou. Agora saiba de uma coisa, quando você começar a brilhar, você vai se destacar. E quando você se destacar, não é para a questão de querer se achar melhor, né? Mas é porque a sua luz vai iluminar, né?
E muitas pessoas, quando veem a luz, elas não se sentem bem, elas realmente se sentem incomodadas. E elas passam a te prejudicar, né? A falar mal de você por causa dessa luz. Então, irmãos, realmente nós precisamos entender isso. Eu lembrei aqui agora de João 3, o versículo 19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, alguém que pratica o mal, né, ele não quer se aproximar da luz, porque uma vez que ele se aproxima da luz, os seus defeitos, os seus pecados serão expostos, né, serão manifestos para as pessoas. Senhor Jesus, mas nós precisamos sempre brigar como luz, né, com a palavra, com o seu comportamento. Você pode iluminar outras pessoas. Senhor Jesus. Amém. Então, a geração de Noé, ela se entregou aos pecados, né? Sem cuidado e sem freio, achando que poderia viver impunemente, sem punição. Tudo que, como diz lá uma parábola que Jesus diz, né? Vamos comer, vamos beber, viver regaladamente, porque amanhã vamos morrer. Eles acham que morreu, acabou. Então vamos torrar aí o nosso dinheiro, fazendo tudo, né, o que tem para fazer, né, se metendo em prostituição, em drogas e muitas coisas aí, em orgias, achando que a vida se resume só a isso aqui, né? Mas existe uma punição, né? A punição pode vir em vida, como depois no tribunal, né, no julgamento, no juízo final. E eles achavam que poderia viver né, dessa forma e achar que não ia acontecer nada. Mas chegou o tempo que o dilúvio veio e levou realmente a todos. Então, irmãos, vamos permanecer construindo essa arca, permanecer na igreja, permanecer na presença de Deus. Por mais que as pessoas zombem de nós, né, nos menosprezem, nós precisamos continuar firme. Noé não andava com os da sua geração, né, porque o alvo dele era a arca, ele passou a vida construindo a arca. Não quer dizer que nos nossos laços, né, de amizades não podemos ter, né? Claro que somos seres sociáveis e precisamos. Sim. Só não devemos apoiar muitas coisas que eles apoiam e fazer até mesmo muitas coisas que eles fazem, né? Nós precisamos de fato, primeiramente, agradar a Deus. Noé andava com Deus. Amém. Foram realmente os dois homens assim que andaram com Deus, né? Foi Enoque e Noé. Enoque, ele foi salvo da morte, e Noé, ele foi salvo do dilúvio, né? Nosso Senhor Jesus. Então, em uma geração que todas as pessoas viraram as costas para Deus, Noé foi o único ali que se posicionou ao lado de Deus, né? Então, glória a Deus por isso. E Noé também pregava. Vamos ver 2 Pedro 2, 4 a 5. 2 Pedro 2, 4 a 5. Quem pegou para ler? Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, Deus não poupou, tá vendo? Deus não poupou. Quando eu estava estudando isso aqui, volta e meia eu lembrava também do carnaval, né? Sempre no carnaval, ultimamente, está tendo muita zombaria com os cristãos, né? Teve uma que pegaram um rapaz simbolizando Jesus, né? Com uma cruz lá. Dessa vez colocaram a gente em uma lata, né? Conserva. Então, muitas pessoas ficam zombando da gente, né? Mas nós devemos entregar a Deus, porque a Deus pertence a vingança, né? E orar por essas pessoas. Mas uma coisa é certa, né? Deus não poupou aquela geração de Noé, e todos os pecados que as pessoas cometem, caso não se arrependam cabalmente, não vá para a misericórdia de Deus, né? Peça perdão ao Senhor e largue, todos eles terão um resultado. O salário do pecado
é a morte, né? Então, Deus não poupou aquela geração. E Noé realmente pregava. Noé fez a sua parte. Noé era um pregador da justiça. Está vendo ali uma simbologia, ele com as mãos levantadas, o machado aqui e tal. E tentando alertar as pessoas, né? Nos dias de hoje também nós tentamos alertar. Falamos da volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando, né? Guerras, rumores de guerras, tudo isso está apressando, muita coisa acontecendo, né? Mas muitas pessoas estão assim, anestesiadas, né? Entorpecidas e não querem nem ligar para isso. Elas só querem o prazer. O Deus delas é o prazer, né? Prazer imediato, que às vezes traz danos, traz destruição de famílias e muitas coisas, mas elas só querem saber disso, né? Ou dinheiro, ou prazer, são muitas coisas que afastam o homem. Mas a igreja ela precisa ser esse pregador da justiça e nós também, né? Mostrar realmente a palavra de Deus para os nossos amigos, para as pessoas com as quais temos contatos, né? Na nossa rede social, anunciarmos isso aí, porque naquele tempo ninguém vai ser tomado por inocente, pois a Bíblia diz que será pregado o Evangelho para todo mundo e para toda criatura, né? E eu acredito que as redes sociais têm um papel fundamental, porque ela pode ir aonde o ser humano às vezes não consegue ir, né? Até países que cristãos não entram, eles usam VPN, que é para ter acesso a algumas redes sociais, e assim muitos até mesmo são alcançados. Senhor Jesus. Amém. E para mostrar que de Deus não se zomba, vamos em Gálatas 6:7. Oh, Senhor. Gálatas 6:7. Quem pegou pode ler. Senhor Jesus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Senhor Jesus, está vendo? Não nos enganemos, né? Às vezes nós enganamos a nós mesmos, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos semeando, né? As pessoas precisam ter cuidado com o que estão semeando, porque aquilo que semeia, se colhe, né? Aquilo que semeia, se colhe. Então, se nós semearmos para o bem, nós vamos colher coisas boas. Mas se nós semearmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins, né? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, irmãos, não podemos realmente nos enganar. Aí, como é tirado do livro do jovem, esse capítulo é bem pesado assim. Quem quiser depois olhar no grupo dos jovens, né, que é direcionado, mas eu peguei só uma partezinha, diz assim: zombar é tentar achar outra saída, é enganar a Deus e debochar dele. A geração de hoje é zombeteira, assim como a de Noé, mas o dilúvio destruiu toda aquela geração dos zombadores. Que possamos tomar essa palavra com temor, sem zombar. Talvez você esteja dando um passeiozinho fora da arca. Isso é zombar. Talvez você pense: não, Senhor, depois eu dou um jeitinho de entrar. Preste atenção, jovem. Enganar o irmão, alguém que o serve, ou os demais jovens, é fácil. Existem paredes, há lugar onde ninguém o vê, você tem amigos para o acobertar, e enganar os pais também é fácil. Todavia, é impossível enganar a Deus. Além disso, enganá-lo é zombar dele. Será que Deus é tolo? Não podemos, não. Deus não é tolo. Podemos no máximo ver o exterior das pessoas, mas Deus também vê o interior. Que tenhamos sempre esse sentimento de não querer zombar de Deus. Senhor Jesus. Então que o Senhor nos ajude, né? Para que à vista das pessoas ou fora da vista delas, nós possamos fazer o que é reto e o que é justo, né? De acordo com a palavra e diante de Deus. Vamos ver Lucas 17, 26 a 27. Lucas 17, 26 a 27. Quem pegou pode ler. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
comia, bebia, casava, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio esse dilúvio e destruiu tudo. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, irmãos, Jesus ele mostrou, né? E assim como foi nos dias de Noé, assim será também o dia da sua vinda. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, não se importavam. Comer, beber, casar, tudo isso é algo básico, né? Que Deus de fato criou. Só que o que o inimigo faz? Ele pega o que Deus criou e começa a deturpar, né? Usar isso como forma de prazer, como forma de curtição, né? Isso aí realmente extrapola os limites de Deus. Então eles faziam isso até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Então muitas pessoas estão aí zombando, fazendo muitas coisas e a gente tenta alertar, né? Mas eles não se importam e vai chegar um dia que Jesus vai voltar e todos os povos da terra se lamentarão, como diz em Mateus 24, né? Quando aparecer, todos os povos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque sabem que não deram crédito no tempo oportuno. E não vai ter mais tempo, eles vão se lamentar, porque não se arrependeram, né? No tempo que se chama hoje. Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar para Gênesis 6, versículo 12 ao 13. Gênesis 6, 12 ao 13. Senhor Jesus. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. O capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O 5 e o 6, quem pegou pode ler. Do 7. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus realmente aqui deu instrução a Noé, né? No capítulo 6, para construir a arca, porque ele estava insatisfeito como estava indo a conduta daquele povo, né? Depois de feito a arca, Deus disse a Noé para que entrasse na arca, ele e toda a sua família, porque Deus reconhecia ali que Noé era justo diante dele, no meio daquela geração. Aí lembra daquela passagem do Novo Testamento, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Deus requer dos seus dispenseiros é que sejam encontrados fiéis, né? Então, irmãos, que nós possamos receber de Deus esse elogio, né? Meu filho, você passou por muitos apertos aí na terra, mas você está sendo fiel a mim, né? Entre agora no gozo do teu Senhor, na arca vem entrar, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, só há um lugar para escapar do dilúvio. Esse lugar é na arca. Amém. Né? Então, só há um lugar para nós escaparmos de tudo que está por vir. Esse lugar é na presença do Senhor Jesus. Sim. E também na igreja, né? Na igreja nós somos guardados, na presença de Deus nós somos guardados. Se nós estivermos afastados, né? Descendo de Jerusalém para Jericó, aí realmente nós vamos ser uma presa bastante fácil para o lobo, para o animal, o Satanás querer nos devorar, né? Então tenha muito cuidado para que você não esteja descendo. Cada licitude assim, cada oportunidade que você deixa o pecado te conduzir, é mais um caminho para você estar assim, dando, né, a oportunidade que você está dando para o Satanás te destruir, né? No início parece inofensivo, mas quanto mais nós darmos, ele vai explorar isso e vai causar um aprisionamento e afastar as pessoas, né? Então vamos permanecer no lugar de paz, em Jerusalém. Glória a Deus. Claro, né? Como nós Amém. sabemos, nós temos defeitos, nós somos pecadores,
O que nós não podemos é romantizar o nosso defeito e criar um monte de desculpas, né? Mas devemos confessar a Deus e pedir ao Senhor Jesus para que nós possamos agradá-lo, né? O Senhor Jesus. Amém. Lutar por isso, né? Verdade. Como Hebreus diz, resistir até o sangue. Vamos ver Hebreus 11, 7. Quem pegou o pandeiro? E agora? Hebreus 11, 7. Amém. Pela fé, Noé, devidamente instruindo acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia. Então, irmãos, Noé pela fé aqui, pela fé porque nem tinha chovido ainda, nem tinha expectativa de chuva, né? Mas ele mesmo assim começou a trabalhar, porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista, né? Andamos por fé e não por sentimento. Se esperar ver, se esperar sentir, às vezes não tem como ir para frente, mas pela fé você nem viu ainda, mas você já contempla, pelos olhos da fé você já acredita e já vive como já tivesse recebido, né? Ou como se já tivesse acontecido. Então, Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Então, hoje, por um lado também, nós devemos estar construindo essa arca. Vamos finalizar em 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 16. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 16. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, vamos construir a arca, e aqui nos mostra, né, que cada um veja como edifica, ou seja, cada um veja como está conduzindo a sua vida diante do Senhor, né? O que você está usando? Madeira, feno e palha, eles não resistem ao fogo, podem até criar volume, né? Mas quando vem o fogo, eles queimam, não resistem. Então, nós precisamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, com o que é espiritual, com o que vem do Espírito Santo, e não segundo as nossas vontades, né? Mas segundo o próprio Espírito Santo. Amém. Quando você edifica pela vontade de Deus, como Deus ordenou, aí sua obra vai prevalecer e você vai ser aprovado. Amém. Mas quando você edifica com materiais inadequados, ou seja, com o seu esforço humano e natural, isso não vai permanecer. Quando vier a tempestade, quando vier o vento, a casa cai, porque você não edificou corretamente, né? Então, hoje nós estamos, por um lado estamos na arca, por outro lado estamos construindo a nossa arca, ou seja, a nossa vida diante de Deus, que nós possamos, de fato, agradá-lo e fazermos a diferença no meio dessa geração, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa casa, onde quer que estejamos, vamos brilhar, né? Amém. Aleluia! Amém! Amém. Jesus é bom. Glória a Deus. Jesus é o Senhor, né? O irmão Gerson trouxe uma palavra, né, de alerta, né? Senhor Jesus. Assim como Noé fez lá no passado, né? Tinha uma geração pervertida, né? Que curtia, comprava, vendia, curtição, prostituição. Noé estava ali focado na arca, né? Focado no Senhor, né? Senhor Jesus.
O irmão trouxe uma palavra que fala de identidade, né? Identidade, Senhor Jesus. Ele falou também que a gente vê aí no mundo pessoas criando grupos, criando situações para que tenham uma identidade, né? Mas hoje nós temos uma identidade diferente. Hoje nós temos uma identidade de Cristo. Amém. Cristo hoje ele nos deu uma identidade. Amém. E essa identidade ela tem que ser transparecida para que outras pessoas conheçam a identidade. Ou seja, aqui no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 15 vai dizer: para que nos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, Senhor Jesus. Então a nossa identidade hoje no Senhor Jesus, hoje nós já brilha. Por onde nós passar, nós levamos essa identidade. Essa identidade da salvação, identidade que o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou num patamar diferente, numa vida diferente, para seguir o Senhor Jesus. Então essa identidade faz com que nós nos abstemos de algumas situações, de alguns grupos, ou qualquer situação contrária que seja do Senhor, porque a identidade de Cristo é que nós almejamos dia após dia dentro do nosso coração, né? Senhor Jesus. Amém. Então o versículo vai dizer que nós somos luzes para um mundo pervertido. Lá no passado, Noé ele estava construindo uma arca durante 100 anos, mas as pessoas estavam cegas, e hoje não é diferente. Hoje nós temos a vida do Senhor dentro de cada um de nós. Hoje nós tentamos levar a palavra, irmão Gerson, mas às vezes as pessoas estão com o coração trancado. Mas hoje nós damos graças a Deus porque nós estamos aqui. A identidade dentro da vida da igreja. Sim. Esse viver é um viver com uma vida com sentido, uma vida plena, uma vida com um significado diferente, um significado que é no Senhor Jesus. É isso que nós almejamos, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, é um privilégio, né, de nós participar de uma geração, apesar de a gente ver muitas situações acontecendo, mas o nosso coração hoje está alinhado no Senhor, a nossa vida está apostada no Senhor, e o Senhor está conosco, independente de qualquer situação que nós passamos. O nosso foco é o Senhor. A nossa mente, ela vê coisas, ela vê situações, mas o Senhor já nos usou. O Senhor já nos salvou. O sangue do Senhor Jesus, Ele nos comprou de graça. E essa graça que Ele nos deu é para nós expandir. Essa graça é para nós expandir para que outras pessoas também conheçam a nossa identidade. Hoje nós temos uma geração de jovens, jovens que o Senhor colocou na vida da igreja para que abençoe outras vidas. Por isso nós damos graças a Deus pela vida dos jovens da nossa igreja. Amém. Que eles continuem firmes nesse caminho, né? O caminho do Senhor, que é o caminho da luz, que Ele possa iluminar por onde eles passarem, né? Não só os jovens, mas com cada um de nós. Porque o Senhor já entregou e agora nós também temos a palavra, e essa palavra é que vai levar as pessoas a ser salvas. Através da palavra nós possamos ganhar almas para o Senhor. Né? Então essa mensagem foi de alerta, né? Então, para cada um de nós, porque nós temos familiares, nós temos pessoas no mundo cegas que não enxergam o viver do Senhor, não tem entendimento, que está preso a algo, preso, ou seja, numa religião, em qualquer situação. Mas nós hoje somos a luz do mundo para que nós possamos iluminar outras pessoas. Aleluia, amém. Nosso Senhor Jesus, amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Graças ao Senhor por essa palavra. Senhor Jesus, Noé, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós vemos e sabemos que a geração atual não está diferente da geração nos tempos de Noé. E acredito que muitas vezes essa geração pode estar pior que a geração ali de Noé, seja nos dias de Noé. Graças ao Senhor, irmãos, por essa palavra. Amém. Que nós possamos realmente dar atenção à palavra, ouvir a palavra, absorver a palavra e procurar de alguma forma viver a palavra, praticar a palavra, porque
nós só temos a ganhar. Ou seja, nós só temos a ganhar no meio dessa geração tão pervertida a qual nós estamos vivendo. Senhor Jesus, eu estava pensando algo. Tem muitas pessoas que fazem caminhadas na pista ou em algum tipo de via, onde muitas vezes existe um trânsito, carros passando. Então, o mais inteligente é a pessoa caminhar na contramão. Nessa situação, o mais inteligente é a pessoa caminhar na contramão. Porque é na contramão que a pessoa está tendo visão daquilo que está à sua frente. Não é assim? A pessoa está tendo visão daquilo que está à sua frente. Então, qualquer coisa anormal que possa vir a acontecer, a pessoa tem como escapar de um possível acidente. Senhor Jesus. Amém. Mas também tem uma frase que diz assim: você não é gado para seguir a manada. Então, o irmão Jefferson, ele na palavra, falou que Noé, ele não seguiu a manada. Noé, ele se posicionou. Senhor Jesus. Amém. Então, diante, irmãos, dessa palavra, louvado seja o Senhor. Porque é ouvindo a palavra, é estudando a palavra, é ouvindo os irmãos, que durante todos esses meus anos de vida cristã, eu tenho procurado me posicionar. Amém. Não sendo totalmente correto, como eu falei na Serradinha, não sendo totalmente correto, não sendo totalmente santo, não ainda aplicando tudo que o Senhor ele nos ensina a fazer, não, mas buscando, irmãos, a cada dia cumprir o desejo do coração do Senhor, buscando a cada dia viver a palavra, buscando a cada dia praticar a palavra, no estudo da palavra, no ouvir a palavra, como eu acabei de falar. Então, é algo diário, Mas, como disse o apóstolo Paulo, uma coisa, irmãos, eu faço. Todos os dias eu busco me posicionar. Porque ou eu me posiciono, ou eu irei, irmãos, seguir a manada. Ou nós nos posicionamos, ou, irmãos, nós iremos seguir a manada. Senhor Jesus. Nós vemos muitas vezes, agora está tendo muitas chuvas, e os rios estão enchendo. O Rio São Francisco mesmo tem uma grande quantidade de água. E nós vemos que muitas vezes os peixes, estão seguindo ali o curso do rio, irmãos? Os peixes estão seguindo o curso do rio. Mas enquanto isso, existem outros que eles não estão em busca da correnteza, mas eles estão subindo o rio. Enquanto muitos estão descendo o rio, seguindo o curso do rio, existem outros ali que estão na contramão, irmãos. Eles estão na contramão, subindo o rio. Porque é subindo o rio que agora eles terão, na verdade, águas tranquilas e ali irão desovar. Senhor Jesus. Mas, um versículo para finalizar, no versículo 16 desse capítulo 6 diz assim: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Aí diz assim, segunda parte: e o Senhor fechou a porta após ele. E o Senhor fechou a porta após ele. Então não é uma questão de pôr medo nos irmãos, Não é uma questão de pôr medo nas pessoas ou pôr medo na igreja. Mas nós vemos aqui que as pessoas zombaram até o dia que veio o dilúvio. Não foi assim? Até o dia que veio o dilúvio. E naquele dia que veio o dilúvio, as pessoas desacreditando de Noé, vendo a chuva caindo, agora eles talvez quiseram até se arrepender, mas, irmãos, ali já não havia mais tempo. E o Senhor Deus, sabendo que Noé poderia permitir que as pessoas entrassem, o próprio Deus fechou a arca. O próprio Deus fechou a arca, para não correr o risco de Noé
ter compaixão das pessoas que tanto zombou, tanto desacreditou, ele mesmo trancou a arca para apenas os animais e a família de Noé estarem ali guardadas. Irmãos, essa palavra é para cada um de nós. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Noé, no meio de uma geração corrupta e pervertida. Sim. Essa geração é como o irmão Tiago falou. Somos nós hoje, né? Só trocamos Noé por nós. Verdade. Mas eu digo nós desse mundo, mas não significa que somos nós da igreja, graças ao Senhor, né? Sim. Mas nós sabemos que nós temos muita corrupção e realmente hoje o mundo ele é pervertido, assim como foi na Babilônia. É Babilônia, né? Sim. Ou até pior, né? Porque hoje nós vemos que coisas assim, cada dia nos surpreende, cada vez mais as coisas que acontecem coisas que aos nossos olhos jamais iria acontecer. Então, quando o Jeff falou ali sobre a questão de Noé e a arca, que Noé ele avisava, né, as pessoas e as pessoas não davam ouvidos. E mesmo assim somos nós hoje. Nós falamos do Senhor e muitas das vezes somos zombados, mas nós não podemos nos dispensar, né? Nós precisamos estar firmes, porque isso é o que o Senhor nos designou. Amém. Aqui em Gênesis 7 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Essa palavra foi para Noé e hoje não é diferente para nós. Sim. O Senhor, ele tem algo para nós. Amém. Ele é justo e fiel. O mesmo Deus que foi justo e fiel com Noé, pela fé Noé creu no Senhor. Hoje também nós precisamos ter fé e crer. Amém. O Senhor é fiel e justo para cumprir, né? Amém. Toda a obra dele. E ainda aqui em Lucas 17, o 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, nós também esperamos, né? Não mais o dilúvio, mas agora nós estamos na era final. Sim. Agora nós estamos esperando o nosso Salvador, né? Amém. Aquele que um dia veio aqui na terra, sofreu por nós, cumpriu o seu chamado. Sim. E hoje estamos aqui nós, né? Pela graça do Senhor, Sim. testificando da vida dele aqui nessa terra. Verdade. E ainda diz assim no 27: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia de que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, destruiu a todos. Senhor Jesus. Assim é a vida das pessoas hoje, né? Verdade. Eles comem, bebem, Sim. fazem o que querem, fazem o que bem entendem, né? E dizem que ali eles estão aproveitando a vida. Aproveitando. E nós, infelizmente, para eles acham que nós estamos perdendo nossa vida, né? Mas o Senhor diz que se nós perder a nossa vida aqui, lá nós ganhamos. Então, nós seremos achados no livro da vida, né? Então, isso é de tamanha gratidão. O Senhor tem nos encontrado e nós também temos dado lugar para que o Senhor trabalhe cada vez mais em nós. Amém. Nós possamos ser pessoas diferentes. Sim. Pessoas que realmente, essa geração ruim, elas vejam que tem algo diferente em nós. E quando elas perceberem que precisam, que nós sejamos luz na vida delas, né? Não de nós mesmos, mas do próprio Deus. Porque nós somos filhos dele e hoje nós temos o Santo Espírito de Deus. E ele é quem nos conduz. Amém. Glória a Deus. Ele nos deu a oportunidade de salvar pessoas, né? Amém. Porque assim como foi Noé, ali ele tentava salvar, avisar as pessoas, e as pessoas não davam ouvidos, né? Mas hoje nós sabemos que mesmo com tantas adversidades, mas as pessoas ainda têm sede do Senhor, né? E nós ainda temos muitas pessoas para resgatar. Sim. O Senhor, ele nos traga essas pessoas, né? Amém. E nós Jesus. sejamos aptos a receber Amém. essas pessoas que o Senhor Jesus. vai nos trazer, né? Amém. E assim salvar. Amém. Não de nós mesmos, mas porque Não, o Senhor, né? Nós somos aqui pessoas que o Senhor nos ordenou. Assim como um dia ordenou seus discípulos, ordenou várias pessoas aqui nessa terra para trazer sua palavra. Hoje nós somos essas pessoas, né? Da geração
Sim. Mas, mesmo com nossas falhas, nossas tristezas, angústias e dor, mas estamos aqui, né? Fazendo a obra do Senhor. Amém. Assim como Noé fez e finalizou, né? Verdade. Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus, porque Noé andava com Deus. Enoque andou. Disse Enoque andou. Noé andava. E eu e você podemos andar. Amém. Hoje o Senhor anda em nós. E nós vamos andar no Senhor. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Então nós vamos andar no caminho. Andar no Senhor. O que eu estava observando aqui é que na idade de Noé, acho que nenhum de nós se atrevia. Se deveria a fazer uma obra. Porque tinha 500 anos quando o Senhor mandou ele fazer a obra. E com 500 anos ele pôde ter 3 filhos. Então quando ele iniciou a sua obra, os seus filhos eram pequenos. Os filhos se tornaram adultos quando ele conseguiu e com 600 anos que veio de luz. Senhor Jesus. Então isso é algo assim que a gente pensa que já está passando tempo demais. Né? Não, o Senhor está demorando demais. Achando que se o Senhor voltar agora, nós estamos preparados. Por isso que ele mostrou lá em Pedro, não retarda o Senhor a sua vida, como muitos julgam demorar. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca. O Senhor não voltou ainda, porque ele sabe que se ele voltar agora, nós não temos certeza. No momento que você está no Senhor, você tem certeza. E quando você sair daqui do local de reunião? Qual é a sua certeza? Eu estava falando essa semana que Adão, Matusalém, e teve um outro que teve mais idade do que Adão de vida, né? 930, 960 e 990 e alguns anos. E diz assim, nenhum desses aí viveram um dia para Deus. Porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E eles não atingiram isso. Eles não viveram 1000 anos, nenhum deles. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Então eles tinham que, no mínimo, um deles tinha que atingir 1000 anos para dizer que tinha um dia com Deus. Senhor Jesus. Amém. E nós achamos que você tem um dia com Deus. Pode ter alguns momentos que está sentado aqui. O apóstolo Paulo teve uma quarentena de ações no mesmo dia. Se ele tomasse logo a primeira vez, ele concluía a sua obra. Mas ele não foi concluir sua obra logo no início. Ele teve que sofrer bastante por alguns dias, tomando 39 chicotadas todos os dias, porque não completava, quando completava a jornada logo inicial, né? Do início. Senhor Jesus. E nós estamos nesse processo, passando por alguns altos e baixos, né? Porque o Senhor quer também nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos hoje para estar no Senhor e com os irmãos. Amém. Construindo essa árvore, que não é construir sozinho. Os filhos eram pequenos, né? Ele não tinha ajuda de ninguém. Então ele estava ali. Agora imagine com 500 anos de idade construindo a arca, né? Que está aqui ainda. Eu vou ler para os irmãos em Gênesis 6. É 5:31. Que diz assim: todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. Noé, a idade de 500 anos. Aí diz assim, e gerou 100 anos e já fez. A idade de 500. Aí diz assim, com 600 veio de luz. Ele passou 100 anos trabalhando. E os filhos dele se tornaram adultos vendo o pai trabalhar. Senhor Jesus. Então se tornaram adultos vendo o pai trabalhar. Que os nossos filhos vejam também nós na obra. Amém, Jesus. Eu creio, eu quero. Carregue seus filhos para a obra. Amém, amém.
conduza os seus filhos para a arca. Amém. Talvez eu não soube conduzir os meus, né? Mas os irmãos têm a oportunidade de fazer isso. Todos os irmãos têm a oportunidade hoje de conduzir os seus filhos para a arca até a volta do Senhor. E aqui diz assim, em Mateus 24, diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, é essas palavras que a gente precisa se apegar. Porque tudo é passageiro, tudo é vão. Vaidade, se o pregador, né, o Salomão, né? Que tudo é vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então, tudo nesse mundo aí é vão. E muita gente se apega às coisas que são vãs. E aquilo que é real, precisa valorizar, que é a palavra, muitas vezes a gente deixa, agora não, estou sem apetite, né? Deu sono, deu preguiça, porque isso. Então, tudo que você que é passageiro, a gente sabe que quer se apegar. Mas no dia seguinte, o tempo levou. Mas aquilo que realmente é eterno, a gente não valoriza tanto. Graças a Deus que Noé valorizou, né? Amém. Perseverante ali. Não é mole não, você 100 anos se trabalhando, porque com certeza a fábrica é pesada, o material é pesado. Sim. Todo o material já estava à sua disposição, mas você tinha que fazer. Então, todo o material, tudo que a gente precisa, o Senhor já nos deu. Mas você precisa também fazer. Senhor Jesus. Amém. Aí assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, né, assim como foi nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, que comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, Senhor, já até o dia em que Noé entrou na arca. Então nesse dia aí acabou tudo, porque toda a carne de homens e até mesmo de animais, tudo foi destruído ali. Então até aquele dia as pessoas se preocupavam só com isso. Mas ali foi eliminado. Agora começou a nossa geração. Senhor Jesus. Então tudo pode acontecer a qualquer momento. Mas o que aconteceu? Você está percebido. Não sei como as 10 virgens, que era 10 virgens, 10 crentes, né? Era tudo crente. E de tudo virgem, né? Mas tinha um porém, umas eram nessas e a outras prudentes. Então as prudentes puderam entrar, mas as nessas a porta está fechada, não puderam entrar. Aí Senhor, abre-nos a porta, né? Abre-nos a porta. Isso é muito realmente assim. Doloroso no nosso coração ver que todos os cristãos estão aqui e metade entrar e metade não entrar por causa de alguma prudência, né? Senhor Jesus, porque essas 10 virgens eram 10 crentes e eram virgens, né? Intocadas, né? E 5 entre 5 entram. Então o Senhor realmente ele é zeloso. Nós sempre dizíamos que o Senhor não tinha filho, né? Mas que a Bíblia mostra que o Senhor tem filho, né? Então, o Filho de Deus se misturou com os filhos dos homens. Senhor Jesus. Amém. Então, os anjos também eram considerados ali como os filhos de Deus. Mas se rebelaram contra Deus, se tornaram gigantes, né? E aí aconteceu essa situação. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos realmente de fato, né? Vestir a camisa de Deus, que é o próprio Cristo, né? Nas nossas vestes novas. Senhor Jesus. Amém. E de fato pagar o preço como não é pagou. Muitas vezes a gente não valoriza muito as coisas do Senhor, porque tudo é de graça. O Senhor fez tudo para nós. Não precisa fazer mais nada, só desfrutar. Aí a gente não valoriza tanto, porque tudo é de graça. Mas precisamos pagar preço. Amém. Vai entrar nessa arca, precisa pagar preço. Precisa de fato arregaçar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Assim como o Senhor usou lá os profetas do passado, usa também agora do presente, né? Sim. Porque até mesmo a gente diz, irmão, é muito bom contar a história de Paulo, a história de Pedro, a história de João. E a sua? Quantos anos você está no Evangelho? O que você tem feito? E as suas histórias? E a minha história? Eu contar a história dos outros é fácil demais. Agora, e a nossa? Nós estamos na igreja hoje para também construir uma história. Sim. Alguém lá na frente precisa também contar a nossa história. Ou nós mesmos, entre nós, contar a nossa história. Mas não, a nossa história muitas vezes é de retrocesso, né?
não fiz a arca por causa disso, teve um impedimento daquilo. Aí já sempre gosta de dizer nossas desculpas, né? Não há. As prudentes, as nessas, faltava azeite, então não tinha desculpa. Ela podia ser mais vigilante, né? Sóbria, e ter buscado o azeite para estar todo preparado para quando o Senhor viesse, né? Às 10 entrasse. A documentação estava tudo perfeita. Todas eram quentes, todas eram virgens. A questão foi que por alguns dormir. Que o Senhor nos desperte. Amém. Que o Senhor não nos encontre por mim. Que o Senhor nos despertar do nosso sono. Porque a hora é a qualquer momento. Como um presidente aí, não sei se é da Coreia, é isso. Nem Deus podia abalar suas estruturas, agora está lá, acamado. Dependendo de oração. Senhor Jesus. E nós precisamos orar por ele. Amém. E nós precisamos orar por ele, para que ele de fato reconheça que o Senhor é Deus. Porque ele diz que nós vamos orar sobre as autoridades, né? Mas precisamos saber também quem são as autoridades. Porque até no mundo do crime tem autoridade. Então nós não podemos orar sobre todas as autoridades. Porque até no meio do criminoso tem autoridade. Então essas autoridades que governam a nação não está de fato intercedendo por elas. Mas essas outras autoridades aí a gente vai destruir, entregar lá na mão do papai, né? Você também pode fazer a sua obra. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Aleluia. Tu orará naquele dia. Amém. Amém. E vamos orar hoje. Amém. Ivone vai orar porque ela é aniversariante do dia. Amém.